Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui para falar um pouquinho de direito constitucional, daqueles direitos que são previstos lá no artigo 5º da Constituição, para falar de um assunto relevante para quem? Para os aplicadores da lei, para os concurseiros, para os estudantes de direito e todas as pessoas que queiram saber sobre o assunto. É aquelas pulseiras metálicas chamadas de algemas. Quando deve ser feito uso de algemas? Sempre pode usar a algema? Aonde está a regulamentação do uso de algemas? Ou nunca pode ser feito o uso de algemas? Primeiramente, a Constituição fala que nós temos que respeitar o direito de todas as pessoas lá, o direito à vida, à liberdade, à integridade física e integridade psicológicas também, e ninguém será tratado de forma desumana, de forma vexatória, de forma humilhante, nada disso. Mas o uso de algemas se faz importantíssimo nas atividades fim, lá de polícia, no momento da detenção do indivíduo. Aonde está prevista essa legislação? O Código de Processo Penal cita apenas 3 vezes a palavra algemas. Uma delas foi incluída por uma lei publicada em 2017, está previsto lá no artigo 292 do Código de Processo Penal, no seu parágrafo único. Ela foi inserida somente em 2017 e essa lei só fala sobre algemas em mulheres gestantes. Só fala isso. Agora, tem também outros 2 locais que falam sobre algemas no Código de Processo Penal e diz respeito ao Tribunal do Júri, ou seja, no artigo que fala sobre os debates e sobre a postura no Tribunal do Júri, fala lá que o réu ou acusado não ficará usando algemas. Como toda regra tem uma exceção, há a possibilidade do uso de algemas no Tribunal do Júri? Sim. Se o juiz, que é o presidente lá da sessão, determinar motivadamente que use-se algema, deve ser usada algema. Só que logo em seguida, lá no artigo 478, também fala que, mesmo se for usada algema, em nenhuma das partes, em nenhum momento, pode ser citado esse uso das algemas, seja pela parte que acusa, tanto quanto pela parte que defende. Não pode ser reverenciado o uso da algema. Um exemplo, o promotor está pedindo a condenação do indivíduo e fala inadvertidamente lá, tanto ele é tão perigoso que teve que ser algemado mesmo aqui no plenário. Não pode fazer esse tipo de menção. E o advogado também não pode falar assim, meu cliente é inocente, estão querendo acusar ele, estão forçando uma condenação, tanto é que já colocaram até algema nele. Não pode fazer menção. Está previsto no Código de Processo Penal. Então, não pode fazer nenhum tipo de menção ao uso de algemas. Então, como eu falei, só existem 3 momentos que falam sobre algema. Que fala no uso de algema por mulheres gestantes e no Tribunal de Júri, seja quando a pessoa está no plenário, o acusado está no plenário, ou então não se pode fazer menção sobre o uso da algema. Somente nesses 3 locais aí que o Código de Processo Penal fala do uso de algema. O Código de Processo Penal Militar lá fala realmente de forma clara que pode ser usado algema e fala qual motivação. Então, a única legislação real que fala sobre o uso de algema é o Código de Processo Penal Militar. Isso para tirar nossas dúvidas e para vermos como que o Código de Processo Penal Militar é importante e está em vigência plena. Tranquilo? Agora nós vamos falar de um decreto. O decreto 8858 de 2016 regulamenta a Lei de Execução Penal em seu artigo 199, porque a Lei de Execução Penal é um instituto normativo para a execução das penas, lá que regulamenta toda a execução das penas, e o artigo 199 fala assim, lei ou decreto federal regulamentará o uso de algemas. Aí só em 2016 que veio esse decreto que é o 8858 de 2016, que fala sobre o uso de algemas. E ele fala a mesma coisa que uma súmula que foi criada pelo STF, a súmula vinculante 11, foi criado pelo STF para tentar regulamentar o uso de
algemas, mas vamos falar do Código de Processo Penal e o Decreto 8858, o que diz respeito às mulheres grávidas. É bem fácil, né? Os dois falam que parturientes, quando está se deslocando do local que ela está presa, detida, para o hospital, não pode ser usado algema. É uma questão de lógica. Se ela está sendo deslocada lá para ter o filho, né, para dar à luz, teoricamente ela não vai oferecer nenhum grau de risco, até porque nesse momento a mulher se torna mais vulnerável. Outro momento que não pode usar algema, quando ela estiver dando à luz, na hora do parto e no logo após. Esse decreto fala a mesma coisa que o Código de Processo Penal, lá no artigo 292, no parágrafo único. O decreto de 2016 e essa legislação que foi encaixada no Código de Processo Penal, que fala somente sobre as gestantes, falam a mesma coisa, falam exatamente as mesmas coisas. Tranquilo até aqui? Aí, o decreto de 2016, como eu falei, ele regulamenta a Lei de Execuções Penais no seu artigo 199. Fala que o uso de algema é permitido? Sim. Quando? Em caso de resistência ou nos casos de receio de fuga ou, logicamente, perigo à integridade física própria ou de terceiros. Devendo sempre que for usado algemas, esse uso deve ser obrigatoriamente constado no BO, no relatório do policial, no relatório do agente, para que, se vier um questionamento futuro por que usou algema, está justificado lá. Então, esse decreto e a súmula vinculante 11 falam a mesma coisa. Quando foi implementada essa súmula vinculante aí, o que era? Para proibir o uso de algema? Não, para especificar os momentos que são mais adequados, porque infelizmente algumas autoridades usavam a algema para fazer mídia, para fazer imprensa, para se promover. Então, às vezes o indivíduo não estava nem algemado, aí as autoridades pegavam, colocavam a algema nos pulsos lá do indivíduo e levavam ele para frente da televisão. Nesse momento não pode nem expor a vida e a intimidade. Tem que ser preservado, a imagem da pessoa está lá na Constituição, então para que fazer esse tipo de coisa? Então não pode fazer uso de algema para esses momentos. O uso de algema tem que ser feito sim, dependendo da discricionariedade do agente. Então vamos explicar rapidinho o quando deve ser usado. Primeiro, se tiver alguma resistência. Se teve resistência, coloque a algema. Não tenha medo de algemar. É o menor problema que você vai ter se algemar alguém. Porque se você não algemar aquela pessoa que você tem receio de fuga ou que já ofereceu alguma resistência, a responsabilidade vai ser sua. E entre os bens jurídicos tutelados, protegidos, o que é melhor? O enfrentamento ou psicológico da pessoa lá que se sentiu menosprezada, se sentiu humilhada porque foi algemado, ou você ter que usar de força até ele desmaiar, porque se ele está resistindo, tem que ser usado a algema, tem que ser usados os meios necessários para conter. Isso que fala o Código de Processo Penal. Ele não fala do uso de algema, mas fala que o agente tem que usar os meios necessários para cessar aquela agressão, para imobilizar aquele indivíduo. Então você vai ter que fazer. Então é preferível que você faça o uso da algema do que alguma forma mais traumática e mais lesiva até mesmo para aquele infrator. O uso de algema, em nenhuma hipótese, configura-se uso de força desnecessária. Muito pelo contrário, é para evitar o uso da força desnecessária. Isso no caso da resistência e no caso de receio de fuga. Outro dia eu estava conversando com um magistrado e ele falou de forma espetacular, falando assim, comentando assim, pô, Marçal, é importante que nós, quando vamos julgar alguém, tenhamos muito equilíbrio e muita empatia pela situação, porque só o policial, só o agente no momento lá, que sabe realmente o que ele teve que fazer para cessar aquela injusta agressão, o que teve mesmo de afronta contra o Estado. Então nós temos que ser bem calmos e cautelosos nessa hora, porque é fácil
Depois, qualquer pessoa fala assim, nesse momento não precisava usar algema. Quem falou que não precisava usar algema? Quem sabe é você, agente público. É você, policial. Então, se fizer necessário, faça o uso de algemas. Tranquilo? Então, faça o uso de algemas. Não tenha medo quanto a isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Só para nós não esquecermos. Uso de algema é regra? Não, é a exceção. E quando que eu tenho que fazer uso de algema? Vamos olhar de forma objetiva e subjetiva. De forma objetiva, teve resistência? Ponto. Eu vou usar algema. Independente de classe social, cor, credo, religião, faço uso de algema, porque já teve a resistência. Fundado o receio de fuga. Isso depende de você, agente público, depende da sua expertise, da sua experiência, do que você nota no ânimo, no ambiente. Se tiver fundado o receio, aquela possibilidade, você acha que há possibilidade de fuga, de tentativa de fuga, faça uso de algema e justifique isso lá no seu boletim de ocorrência, lá no seu relatório, no documento que você tiver que elaborar. Ou se tiver perigo à integridade física. Isso é importantíssimo também. Perigo à integridade física de quem? De você, agente público, de terceiras pessoas, seja vítimas, testemunhas e até do infrator. Porque você é obrigado a preservar a integridade física também do infrator. A vida e a integridade física. Então é importantíssimo, porque só você vai saber na hora lá se é relevante ou não, se você tem ou não que usar algema. Não tenha medo. Use algema se for necessário e conste o motivo. Até porque a hora que você está detendo e prendendo alguém na situação flagrancial, você não sabe se a pessoa está com ânimo de se vingar, de, não, dessa vez eu não vou ficar preso, eu vou matar alguém para fugir, ou dessa vez eu não vou ficar preso, eu não quero matar alguém, mas quero me matar. Então lembre-se, você tem que fazer uso de algema para evitar até o mal do infrator contra ele mesmo. Tranquilo? Não esqueçam de forma nenhuma, que você pode fazer o emprego de algema se for resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física, sua ou de terceiros. E quando não se pode fazer uso de algemas? Quando? Em mulheres grávidas, no momento que ela está sendo transportada para fazer os procedimentos médico-hospitalares para ter o atendimento lá devido à sua gestação, ou no momento no momento exato lá de dar à luz. Não pode ser feito uso de algema, ou logo após, porque ela está numa situação de vulnerabilidade. Então não faça uso de algemas. Tranquilo até aqui? Não se esqueçam. Então, o receio é aquele medo que você tem, aquela ansiedade, aquela angústia, aquela desconfiança, aquela incerteza. Sempre use algemas. Tranquilo até aqui? Até porque não se esqueça também, agente público, se você deixar por negligência um preso que está sobre a sua custódia, sobre a custódia do Estado, fugir, mesmo que não seja na modalidade dolosa, você responderá por promover ou facilitar a fuga de pessoa presa ou detida legalmente lá, mesmo na modalidade culposa. Na modalidade dolosa, a pena logicamente se agrava, mas na modalidade culposa, você também responderá por ter sido negligente na guarda, na escolta daquele preso. Então, use a algema. Só não pode usar para causar humilhação, para causar vergonha, constrangimento, para torturar ou para aparecer na imprensa lá. Não se preocupe em usar a algema. E só para falar, mas qual que você vai constar? Eu indico que conste a súmula 11. Vinculante nos seus relatórios, porque mesmo se tratando de uma prisão em flagrante ou por ordem judicial lá, que é uma prisão processual, porque está previsto no Código de Processo Penal a situação de flagrante, na verdade, que nem diz o doutor desembargador Guilherme de Souza Nucci, é uma prisão administrativa, porque não foi decretada pelo juiz. Então trata-se de uma prisão, mesmo sendo processual, trata-se de uma prisão administrativa. Aí, depois daquelas 24 horas da prisão em flagrante lá, que tem que durar o flagrante, a prisão em flagrante, não
o flagrante propriamente dito, a prisão em flagrante dura no máximo 24 horas e depois tem que ser convertida ou em prisão preventiva, ou em liberdade provisória, ou tem que ser feito o relaxamento da prisão em flagrante dentro dessas 24 horas se tiver alguma ilegalidade formal ou material. Tranquilo até aqui? Então, agente público, preserve a sua integridade física, a integridade física de terceiros e a integridade física do preso. Só depende de você, da sua expertise, saber quando será necessário realmente o uso da algema, a não ser que seja lá da forma objetiva que fala o primeiro item da súmula, que é quando houver a resistência. Se houver a resistência, use algema. Receio de fuga, use algema. E menores de idade? Menores de idade, o ECA não proíbe que o menor de idade seja algemado. Ele tem que ser contido da mesma forma. Então, pode ser usado algema no menor de idade? Pode sim, com certeza. Porque você tem que preservar a sua integridade física, como eu já falei, a de terceiros e a do próprio adolescente. Lá em crianças em princípio não, mas nós vemos alguns adolescentes de 16, 17 anos que são bem maiores do que eu, tem mais de 1,80 m aí, são fortes, são novos, então você tem que imobilizá-lo, é melhor imobilizá-lo e contê-lo no local e levar para as medidas cabíveis lá dentro do ECA, do que você ter que agredi-lo, né? Exercer aquela força realmente além do normal para poder contê-lo e acabar ferindo a integridade física do menor de idade. Então pode usar algema nos menores de idade. Tranquilo até aqui? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau.